Bom, voltando aqui para o nosso mini curso de LaTeX, e agora na nossa aula 5 a gente vai aprender a colocar alguns elementos gráficos no nosso documento de text. O que a gente vai mostrar aqui são apenas alguns exemplos do que é possível ser feito, porque a gente vai utilizar um pacote que tem uma gama de possibilidades muito grandes. Mas mesmo assim, a gente vai explicar os comandos mais comuns desse pacote. O pacote que a gente vai utilizar é o tix, e para isso a gente vai utilizar o ambiente tixpicture. Para inicializar o pacote no começo do nosso documento, no preâmbulo, a gente dá um user package tix. Começando aqui, vocês podem ver esse exemplozinho de código. A gente consegue inserir uma figura e duas semirretas com um ponto de intersecção. Notem que para conseguir inserir a legenda, a gente precisa inicializar o ambiente tixpicture dentro do ambiente do figure, que é o que a gente está utilizando para fazer a figura. Basicamente, então, explicando o código aqui, o comando draw ele permite que a gente desenhe linhas e o contorno de algumas figuras mais simples, alguns polígonos, poliedros, mas nada muito fora dos regulares. A gente escolhe os parâmetros de cor de linha, a espessura, uns parâmetro extra, que é o que indica a flecha na ponta, por exemplo, ali nas nossas duas retas, e depois são definidos os pontos iniciais e os finais das figuras, assim como o tipo da geometria da figura desejada. O comando fillDraw ele é utilizado para desenhar elementos e preencher com alguma cor específica, e o comando fill desenha a figura sem necessidade de controlar as cores externas e internas. Para desenhar um polígono, a gente traça um caminho fechado de linhas setas. Basicamente, uma linha de 4 a 0, uma linha de 6 a 0 e uma linha de 60 a 57,2, que é o nosso triângulozinho ali. Finalmente, a gente tem o parâmetro cycle, que significa que a próxima linha deve unir o último e o primeiro ponto. E aí a gente vai ter algo parecido como isso aqui. É bom que a gente sempre deixe uma legenda aqui e um label, que vai ajudar a gente. Eu já disse isso antes, mas vai ajudar a gente bastante na parte de citações e referências que a gente vai ver mais para frente. Bom, prosseguindo, a gente tem mais um exemplo aqui de figuras e a gente tem um polígono um pouco diferente e dessa vez a gente vai ter uma coordenada indicando um ângulo aqui. Nessa figura, o uso de um nó com o comando /node ele é mais comumente usado para a inserção de um texto, mas uma grande vantagem que a gente utilizou aqui é que a gente pode usar o endereço como referência para a construção de objetos, utilizando a posição relativa dele ou a posição absoluta para desenhar as nossas figuras. Uma outra vantagem é que para desenhar uma curva unida por dois pontos sem se preocupar com o endereço, é muito mais simples usando nós do que utilizando o método anterior de fillDraw. Uma observação importante do exemplo anterior é que o ponto A, de coordenada 60 por 2, foi definido em coordenada polar. Ou seja, a gente tem um ponto localizado a 60 graus do último ponto e a 2 centímetros de distância desse ponto. Nesse caso, a gente tem que o mais indica uma coordenada relativa que vai atualizando as coordenadas em relação ao último ponto. Tem também o mais, que ele não atualiza e permanece sempre em relação ao ponto inicial da figura. Prosseguindo aqui, a gente vai aprender a desenhar gráficos também com o ambiente do tixpicture. Um exemplo de como a gente pode desenhar gráfico, eu estou mostrando aqui para vocês no slide. A gente inicia o nosso ambiente, nomeia os eixos, caracteriza um pouco a plotagem, por exemplo, a gente indica a cor da nossa linha e a gente indica o tipo de marcação que ela vai ter em cada coordenada, e depois a gente vai indicando as coordenadas. A gente consegue um gráfico bem simplesinho. Para cada coordenada a gente usa um par de coordenadas entre parênteses, e a gente consegue plotar um gráfico bem simplesinho, mas que acaba por ser bem útil. No final a gente dá um end em tudo e fica com esse gráfico que está sendo mostrado aqui.
A gente pode também criar gráficos mais complexos e mais elaborados. Para isso, a gente tem que utilizar um outro pacote que é o pgplots, e ele é utilizado em conjunto com o Tix. Com ele a gente consegue fazer gráficos com 3 ou mais dimensões e figuras mais elaboradas como essas que vocês estão vendo no slide. A gente pode também fazer outros tipos de gráfico, como os gráficos de barra. Para isso, basicamente, o que a gente tem que fazer é, depois que a gente nomear os nossos labels, a gente indica, na verdade, antes da gente nomear os nossos labels, a gente indica nos eixos que a gente quer um gráfico de barras e indica também as limitações dessas barras, como a altura e a largura de cada uma. Na verdade, elas vão ter depois que você indicar o de uma, elas vão ter essas especificações padrões que você já indicou. Depois disso, a gente coloca os labels para cada uma das barras, adiciona as coordenadas, que é o tamanho dessas barras horizontalmente, e termina o nosso gráfico. E a gente fica com um gráfico parecido com esse modelo aqui. A gente pode também colocar uma legenda embaixo, e é sempre interessante colocar um label se a gente quiser referenciar ele mais para frente. E agora, indo para o nosso exercício aqui, a gente vai começar o nosso exercício.